Como identificar falsas pagadoras de dividendo? Como saber essas empresas aí que pagam dividendo, mas de baixa qualidade? Porque uma coisa é você receber dividendo bom, né, sustentável. Outra coisa é você receber dividendo de uma empresa que não é sustentável e o valor dela tende a cair no longo prazo. O meu nome é Guilherme Córdova e eu sou consultor de um dos maiores bancos aqui no Canadá. E se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações quando eu postar algum conteúdo bacana aqui pra vocês, beleza? E já dá essa moral aí também, solta o like no vídeo, beleza? Muito obrigado pela força de vocês e sem mais delongas, editora, solta a vinheta. Bom, galera, vamos começar aqui o vídeo primeiro explicando o que é Dividend Yield, beleza? Dividend Yield basicamente é nada mais uma fórmula para trazer em porcentagem, né, quanto que está se pagando de dividendo em relação ao preço por ação. Então, basicamente, você vai pegar aí o lucro por ação e vai dividir pelo preço unitário da ação, beleza? E aí você vai ter um número, tá certo? E esse número será a porcentagem do dividend yield. Então, qual é a porcentagem de dividendo que você está recebendo em relação ao valor de mercado hoje da empresa? E esse é um indicador muito bom para saber quanto que você está recebendo de volta, né, da empresa aí em relação ao que você pagou sobre as ações, beleza? Então, a título de curiosidade aí, vou pedir até para a editora colocar aqui, se você pegar o número 1, né, de dividendo por ação e dividir por 20 de valor de mercado por ação, você vai ter o número de 0,05. E aí, se você multiplicar por 100, você vai ter o número 5, tá certo? Que aí você vai ter, significa que você tem 5% de dividend yield, ou seja, 5% está vindo de volta para você, tá certo? Em forma de dividendo. Obviamente, caso fosse esse cenário que eu disse aí, né? De $1 de dividendo por ação, e se o valor da ação fosse de R$20 ou $20, beleza? Então aí você basicamente receberia 5% de volta. Esse é o dividend yield. Agora vamos explicar para vocês outro fator que é importante, o payout. O payout, ele nada mais é que a porcentagem de distribuição, né, total de dividendos, beleza? Em relação ao lucro líquido. Então vamos dizer que a empresa aí, ela declarou que vai distribuir aí 200 milhões de dividendo para os acionistas, tá certo? Se o lucro dela foi de 300 milhões, então basicamente você vai pegar e dividir a mesmo cálculo, né? Você vai dividir o payout pelo lucro líquido. E aí, basicamente, se você pegar esses 200 milhões e dividir por 300 milhões, você vai ter um número mais ou menos no patamar de 0,6666666. E aí, se você multiplicar por 100, você vai ter o número de 66,66%. Ou seja, nesse cenário aí hipotético, a empresa estaria pagando um payout, né? Estaria pagando dividendo em relação ao lucro líquido de 66%. Uma coisa que a gente tem que atentar quando a gente está analisando as empresas, tanto lucro líquido quanto dividendos, são o que a gente chama de não recorrentes. Os não recorrentes são aquelas vezes que a empresa ela tem uma venda de um ativo, ela liquida outro ativo e aí ela tem uma baita grana no caixa dela, beleza? Para gastar ali. E aí o que ela faz? Às vezes não tem nenhum investimento para fazer, não tem nenhum local para gastar, ela vai e faz o quê? Distribui dividendo, tá? E aí, geralmente, essas vezes aí que isso acontece, ele vai ser muito acima do que estava sendo frequentemente pago anteriormente, beleza? Então, esses aí são os que a gente chama de não recorrente, ou seja, não faz parte ali, né, da frequência normal da empresa. Foi muito por conta de uma venda de algum ativo ou algo desse tipo, beleza? E galera, como identificar se as empresas pagam dividendos sustentáveis? Basicamente, um fator que você tem que se atentar muito é o payout, tá certo? O payout ele vai te trazer uma ideia muito boa quanto do lucro líquido da empresa está indo para pagamentos de dividendos. Esse fator talvez seja um dos mais importantes, porque diz muito sobre a ideologia da empresa naquele presente momento, onde que a empresa está se situando, né, no mercado ali. Então, se a empresa ela não tem muito mais o que fazer, né, com o próprio dinheiro, ela vai distribuir esse dividendo. E às vezes a empresa também ela tem a oportunidade de fazer recompra de ações também, se ela tem dinheiro em caixa. Eu vou até deixar um card para vocês aqui
e explicando o que é compra de ações, recompra de ações, desculpa, e como é que ela favorece você, né? Como que ela vai beneficiar o acionista, muitas vezes até inclusive melhor do que o dividendo. E obviamente se a empresa está pagando 100% do seu lucro líquido ou muito próximo dos 100% do lucro líquido, bom, significa que a empresa não tem muito mais o que fazer com aquela grana, ela está só distribuindo e ela não vê nenhuma possibilidade nem de investir no próprio negócio, nem de fazer recompra de ações. Então é um cenário que já começa a ficar um tanto quanto estranho, beleza? Então essa questão de pagar muito próximo do payout de 100% do lucro líquido e só ficar distribuindo dividendo, não fazer recompra, não reinvestir em si mesmo, eu fico um tanto quanto cético em relação à empresa. E aí, em cenários em que não é sustentável no longo prazo, são justamente aqueles casos que a empresa distribui acima, né, do 100% de payout. Esses casos, muitas empresas, elas pegam aí, né, dívidas e tudo mais, emite debêntures, faz follow-on, enfim, faz outras coisas aí para captar dinheiro e ficar distribuindo, beleza? Então você distribuir dividendo através de dívida é uma coisa terrível, porque ela não vem do seu operacional, né? Não é uma grana que vem do seu operacional, é uma grana que ela está vindo sinteticamente. E o sentido da debênture é financiar o seu operacional, não é para ficar distribuindo dívida, tá? Então, temos aí empresas, né, como a própria AT&T, por exemplo, que é uma empresa que ela paga costumeiramente, corriqueiramente, acima do 100%, né, de payout. E isso não é saudável para a empresa, beleza? E muito é refletido no gráfico da empresa. Vou até pedir para a editora soltar o gráficozinho aqui para vocês verem como que é refletido negativamente na empresa, né? Então, se você tivesse investido ali uma grana, olha só como que a sua grana teria performado durante esse tempo. Além do fato de que tem a possibilidade da empresa perder valor ao longo do tempo e literalmente acabar as operações, né? Porque a AT&T é uma gigante do mercado, sabemos disso, né? É muito difícil ela simplesmente acabar, né? Imagino que quando tiver muito ruim mesmo, ela começa a fazer uma parte de uma reestruturação ali operacional da empresa, como empresa como a própria Coca-Cola já fez, nem ficou ruim, mas ela fez uma própria reestruturação, vendeu o operacional das suas garrafas, né? E a gente vê aí quase que corriqueiramente algumas empresas que chegaram, maturaram muito e aí começou a perder valor porque a administração não sabia mais o que fazer com a grana, né? Então perdeu aí esse valor ao acionista. E a AT&T é um caso sério de dividendo não saudável, não sustentável. E galera, existem alguns sites que podem te ajudar muito em relação a isso, beleza? Um deles é o Status Invest e o outro é o Fundamentei, que eu gosto muito. Esses dois aí são muito bons para você começar a ver esses dados aí, né? Lembrando que só os dados que estão nos sites ali, eles estão só para te auxiliar a fazer uma análise da empresa, beleza? Não é porque você olhou ali no site deles e viu que os números são bacanas e acabou, é isso a sua análise ali, beleza? É fortemente recomendado você ir no site de RI da empresa, fazer uma análise, tá? Ver o que está escrito nos resultados, o que a empresa está falando, o que a administração está falando, qual o prospecto dele, beleza? Das empresas, isso é muito mais importante do que também ficar só analisando os números ali. E assim, você deve estar se perguntando: Gui, vale a pena investir nessas empresas? Bom, antes disso eu queria que você soltasse o like aqui no vídeo se você tá gostando, se você tá dando essa moral pra gente aí, pô. Tá assistindo o vídeo até agora, já bateu aí quase 7 minutos, 8 minutos de vídeo. Então, pô, dá essa moralzinha aí, solta o like, beleza? Para esse vídeo chegar em mais e mais pessoas, para elas poderem aprender também, assim como você tá tendo essa oportunidade. E a resposta é não, não vale a pena investir nessas empresas que estão pagando dividendo que não é de qualidade, beleza? Porque a tendência no longo prazo é ela perder valor. E como eu comentei, quando a empresa ela começa a passar por uma reestruturação operacional, ela vai começar a vender ativos, patrimônio líquido dela vai cair, ela vai já começa a não gerar muita receita ao longo dos anos, e lucro líquido também. A AT&T, por exemplo, é uma empresa que ela vem caindo seu lucro líquido ano após ano, inclusive nos últimos 2020 e 2021, ela vem dando prejuízo, né? Depois de dar um lucro líquido de 19 bilhões aí em 2018, mais ou menos. Então, assim, essas empresas elas tendem a perder valor ao longo do prazo. Então, a resposta é não vale a pena, galera. É muito melhor você se manter com empresas de qualidade, beleza? Receber dividendos de qualidade, mesmo que sejam pequenos, mas é bom receber dividendos de qualidade ao invés de quantidade. E galera, na minha estratégia que eu uso hoje, beleza? Eu não foco muito em dividendo e o motivo é que eu sou muito novo, tá? Eu busco mais um crescimento aí. Nos próximos 20, 30 anos, mais ou menos, estarei buscando investimento mais focado em crescimento ao invés de ficar focando em dividendo.
tá? Eu não preciso dessa renda passiva hoje, eu não preciso dessa recorrência, né, de dividendos, então eu tô bem tranquilo com isso, mas isso varia de caso para caso, talvez possa não ser o seu caso que está me assistindo hoje, talvez possa ser o seu caso que está me assistindo hoje, enfim, você aí que tem que evaluar, não é porque eu faço que é o correto, eu faço isso porque se adapta ao meu tipo de investimento, ao meu tipo de vida, a vida que eu levo hoje e a minha perspectiva de investimento, tá certo? Mas isso não significa que é o que você tem que levar para você, tá bom? Cada um decide aí o que quiser. E eu queria te perguntar uma coisa, qual é o seu tipo de investimento? Como é que você leva aí? Você prefere dividendo ou crescimento? Eu até fiz um post lá na minha comunidade, a galera votando muito lá. Muita gente prefere um mix, né, entre crescimento e investimento. Mas deixa aqui nos comentários, né, o que você prefere, né? Qual é a sua preferência aí? Queria escutar de vocês aqui, queria ler, na verdade, né, o que vocês acham sobre isso. E galera, muito obrigado pelo vídeo hoje, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo de hoje. E se você gostou, não se esquece de deixar o like aqui, beleza? Se inscreve também no canal, não perde isso, ativa o sininho, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço e é nóis!